Só que Deixa eu entender, Caio. Eu já vou lançar uma pergunta. Bora lá. Você vai pegar uma ideia de uma planilha e passar para o sistema, é isso? Exatamente. Hoje, nós não vamos focar tanto no design, mesmo porque não tivemos tempo hábil para fazer o design. Mas vai ser ali mais a estrutura de dados, né? Como a gente vai criar o banco de dados, pegar essa planilha, criar o banco de dados dentro do Bubble e consumir esses dados numa tela. Então, eu vou produzir bem rápido aqui para todo mundo ver acontecendo na prática. Porém, essa aula ela vai ser desmembrada num mini treinamento depois para vocês com o passo a passo de como ela foi desenvolvida. Então, desde o papel em branco até o sistema pronto funcionando. E nós não vamos construir todo o sistema, mas nós vamos construir pelo menos o MVP rodando. A ideia é fazer, não hoje tudo, mas é uma série de quatro dias pelo menos que nós vamos fazer. E vai ter versionamento? Oi? Vai ter versionamento? Nós vamos começar com MVP, né? Por etapas, mas aqui eu já preparei um documento com todo o escopo do desenvolvimento do sistema. Todo esse material vai ser entregue para vocês também. Então, podem ficar despreocupados. Sei que a galera do design, né? Você é um designer top aí, que segura a bronca aí na organização. Então, eu espero que você não se remexa aí tanto, cara. Não, é isso. Não. Vai ser meio... Eu super entendo. Cada um tem sua especialidade, né? E também tem que respeitar a maioria que é 10, né? Não. Bora. Então, galera, 8 horas, né? Já tá gravando, tá? Coloquei para gravar aqui pelo OBS, então acho que nem precisa do gravar aqui pelo Google Meet. O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar com vocês agora. Qual que é a ideia, tá? O que nós vamos transformar em um sistema real? Nós pegamos a dor do Marcão. O Marcão hoje ele tem uma planilha onde ele trabalha com um volume muito grande de dados ali de controle de patrimônio. E aí nós desenvolvemos um escopo junto com a inteligência artificial aqui, bem rápido. Eu criei um escopo aqui em cima dessa planilha e nós vamos transformar essa planilha do Marcão em um sistema profissional, tá? Mesmo que a gente não consiga aplicar um designer top agora, a gente vai aplicar um designer ao longo do tempo, porque a gente tem como mexer nas palhetas depois, nos elementos. Então eu vou fazer aqui e vocês vão ver esse building public aqui, e a ideia é que vocês tenham insights de sistemas que vocês possam desenvolver, tanto para a empresa de vocês, quanto sistemas pessoais mesmo. Então, eu quero desenvolver um sistema de agendamento para mim, quero desenvolver um cadastro de clientes para mim. Então, vocês vão ver aqui que o mundo é um mundo gigante de possibilidades, tá? E aí, eu vou compartilhar com vocês agora e vamos meter a mão na massa, que promessa é dívida e eu vou cumprir aqui ela para vocês. Beleza? Então, partiu, compartilhou. Todo mundo vendo minha tela aí? Beleza. Aqui, apareceu já. Apareceu, né? Show de bola. Pessoal, então essa daqui é a planilha. Lógico, são alguns dados fake, né? Nós temos aqui status do pedido, alguns status aqui meio que setado pelo... O Marcão colocou alguns dados fakes aqui. O controle de patrimônio ele é um número sequencial. Número de pedido do cliente, ele é um número aleatório. Marcão, você pode me interferir a qualquer momento, tá? Você que é o dono da planilha aí. Caio, só falar uma coisa aí para todos, tá? Só explicando aí como você falou. Essa é uma planilha, né, que nós montamos aí com os dados fakes, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar aí que a gente vai tirando dúvida aí também, tá? A gente vai explicando aí como funciona. Como eu disse, essa planilha ela é só o início, tá? Ela é linkada a mais umas 20 abas aí, quase, de 10 a 20 abas aí, tá bom? Mas aí já dá para ter uma boa noção desse controle de patrimônio aí que a gente começa a fazer. Que é dor de muitas empresas hoje, né, cara? Controle de ativos ali, de patrimônio, inventário, essas coisas aí. É uma dor gigantesca. Então, data da solicitação, né? A data que foi feita a solicitação, acredito que seja pelo cliente, né? Isso, só o pessoal entender, hoje eu trabalho numa empresa de locação de máquinas, tá? A gente loca notebooks. Uhum. Então, essa minha planilha, hoje ela está com mais ou menos quase 3 mil linhas, né? Hoje eu faço todo o controle das locações de equipamentos que nós fazemos. Então, o início é esse controle aí, tá? Começa pelo início do patrimônio, pedido do cliente, que data que ele solicitou, e por aí vai, como o Caio está explicando aí. Isso, exatamente.
Então aqui eu vou dar uma corridinha na planilha, porque senão vai ficar chato aqui, tá? Mas a ideia é construir o sistema mesmo. Data de início do faturamento, o cliente, então nós vamos fazer o cadastro de clientes. A filial, eu acredito que seja o DDD aqui, né? Tá aparecendo o DDD. Filial, cidade e estado. Quantidade é a quantidade de itens, né? Número da nota fiscal de entrada, serial do equipamento, nota fiscal de remessa, data de emissão, código do produto, CNPJ do faturamento, que é do cliente, modelo, descrição do equipamento, observação, responsável da filial, DDD do faturamento, prazo de envio, parcelas. Tá, beleza, a parcela já é um módulo mais avançado, né, financeiro. Faturamento total, beleza. Galera, seguinte, eu também criei um diagnosticador aqui dessa planilha e o Marcão fez um preenchimento aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo... de segurança pressão. Elas contêm com cenas individuais. Essas unidades são voltadas. Tem um áudio aberto aí, pessoal. Onde você precisa entender? Bom, vamos lá. Baseado nas informações que foram passadas, eu criei um escopo, né? Eu criei também um agente pelo chat GPT que eu também vou entregar para vocês. Esse agente é um gerador de escopo, então ele vai ajudar vocês a construir. Então vocês vão tacar a ideia aqui, ó. Eu taquei a foto da planilha e ele já me trouxe o escopo meio que pronto. E eu só remodelei ele aqui para poder trazer para aula para vocês. Então eu vou entregar esse gerador de escopo e roadmap do produto para vocês aqui também, junto com os materiais da aula, tá? Aqui nós temos o contexto e objetivo, que é desenvolver um sistema web no Bubble para controle de equipamentos locados, permitindo acompanhamento de status, histórico de movimentação, faturamento por contrato e relacionamento com filiais e clientes. Aí eu vou rolar um pouquinho aqui para baixo. Então nós vamos ter o cadastro de patrimônios, vamos ter a tabela pedidos, notas fiscais, filiais. E aí eu já deixei tudo mapeado aqui, ó, proposta de valor, escopo funcional. Esse material também vai ser entregue para vocês, tá? Esse material vai ser entregue para vocês e eu vou correr aqui com o desenvolvimento, tá? Nós vamos construir essa tabela aqui no banco de dados do Bubble. Então, partiu. Licença, Caio. Opa. Eu só vou tirar os meninos do banho, mas pode seguir como tá sendo gravado, beleza? Beleza, Samu. Valeu aí, cara. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos construir aqui as tabelas no banco de dados, né? Tabela patrimônio, a tabela cliente, a tabela filial, tabela pedido, tabela de nota fiscal, contrato e histórico. Aqui nós temos o Bubble, tá? Se quem quiser anotar aí o endereço para a gente acessar o Bubble é bubble.io. Pessoal, o Bubble é uma ferramenta de desenvolvimento de sistemas sem código. Então, como que funciona o desenvolvimento de sistema aqui no Bubble? Simplesmente, você pode arrastar elementos para dentro da tela. Arrastando esses elementos para dentro da tela, nós temos o front-end, essa parte aqui que é um workflow, onde toda a lógica do aplicativo acontece, né? E nós temos também o banco de dados, que é onde a gente consegue conectar tudo. Então, eu deixei aqui proposital, não loguei, para a gente poder criar um aplicativo do zero aqui. Quais empresas hoje estão utilizando o Bubble no mundo? A Amazon, Yamaha, L'Oréal, Danone, mais 5 milhões de desenvolvedores, tá? O Bubble recebeu mais de 100 milhões em investimento faz uns 2 anos mais ou menos, mais de 100 milhões em investimento. Então, se tornou uma empresa aí em unicórnio em menos de 10 anos de empresa, tá? Vai lá, vou logar aqui no Bubble. Vamos criar nosso primeiro projeto. Vou logar, fazer o login social aqui com o Google. Continuar. Maravilha. Quando a gente loga aqui no Bubble, de cara a gente já vê a dashboard do Bubble e a gente pode criar um novo projeto. Eu vou criar um novo projeto aqui e eu vou chamar ele de
controle de inventário. Controle de inventário. Controle de patrimônio, né, na verdade. Eu escolho aqui que eu vou construir um aplicativo web. Eu não vou construir com inteligência artificial, tá? Depois eu mostro esse recurso para vocês. Vou construir um app em branco aqui. Vou clicar em Get Started. Aqui ele traz algumas informações, ele é todo em inglês, tá? 14 dias. Você não vai desenvolver o aplicativo em 14 dias, a não ser que você já tenha muita experiência. Ele está falando que aqui você pode desenvolver pegar esses 14 dias trial para usar o plano do Bubble Full, mas nós não vamos escolher o trial, porque a gente nem desenvolveu ainda, então vamos desenvolver o básico aqui, tá? O trial, né? Seria para depois desses 14 dias vocês vão ser cobrados $32, tá? Por aplicativo. Então, vamos escolher o básico aqui, que a gente consegue construir gratuitamente, sem ter que colocar dinheiro na frente, nem nada. Mas são $32 por mês no plano Starter do Bubble. Beleza. Já estamos dentro do aplicativo. Para vocês verem aqui, ó, ele já traz aqui o ID do sistema, né, que é o sistema de controle de patrimônio. É um app em branco. Todo sistema, ele começa uma página em branco. Então, a index aqui, né, todo sistema do Bubble ele começa com uma página. Essa página ela é chamada de index. Vocês chegaram a ver já aquele index HTML? É sempre a primeira página do sistema. É quando as páginas são indexadas. Beleza. O Bubble, por padrão, ele traz 3 páginas. Essa de index, essa é uma página de erro, que é uma página bem simples mesmo, e um de reset de senha. Nós já vamos chegar ali na senha, tá? Vamos começar a construir agora o banco de dados baseado em cima da planilha do Marcão, aqui. Mas antes eu vou dar uma breve introdução aqui do Bubble para vocês. Aqui essa parte aqui, ó, de front-end, onde nós podemos arrastar elementos aqui para a tela, ó. Texto, botão, ícone, links, imagens. Então, é aqui que a gente vai construindo o front-end da nossa aplicação. Vou apagar aqui, vou deixar só um texto. Nós vamos fazer um cadastro aqui, ó. Nome. Vou arrastar um outro elemento aqui. Vou escolher um input de dados aqui, pessoal. Aqui, ó, nós temos a página do Bubble. Ela tá com uma orientação que o layout dela ainda é fixo. O que é o layout fixo? A gente consegue colocar ela ainda não está indexada com aquelas divs de HTML agrupadas por grupo. Então, qualquer elemento que você arrastar aqui para dentro da tela, ele vai parar. Eu vou transformar essa página inteira aqui, num grupo de coluna. Olha o que aconteceu com os elementos. Então, os elementos eles ficaram espaçados, né? Aqui, porque a gente tem um gap aqui em pixels, de 40 pixels de um elemento para o outro. Eu vou diminuir esse gap aqui para 4. Ó. Olha como os elementos eles já se agruparam melhor. O que eu vou fazer? Eu vou juntar esses dois elementos aqui e vou agrupar eles numa coluna. Então agora nós temos esse grupo da página principal, que é uma coluna, e nós temos esse grupo aqui também, que é uma outra coluna. Eu vou mudar a orientação aqui só para vocês verem como que ele se comporta se eu mudar ele para uma linha, por exemplo. Ó. Row. Olha o comportamento, o que aconteceu aqui com esse grupo. Ele se tornou uma linha. Se eu voltar ele aqui para a coluna, ele empilhou de novo os elementos. Vou dar um espaçamento aqui de 4 pixels entre esses elementos de dentro desse grupo. E aqui nós vamos fazer... vamos mexer aqui dentro do input, tá? Pessoal, aqui é só uma introdução para vocês poderem ver como que funciona
os elementos aqui dentro do Bubble. Se a gente colocar outros elementos aqui, ele vai empilhando, né? Aqui dentro. Pessoal, vocês me dão só uma licencinha? Só um minutinho aqui. Preciso resolver um negócio aqui, tá? Bom, vamos lá. Que moleque que tá com febre aí, eu tive que ir lá ver o que tá acontecendo. Mas vamos lá, vamos construir. O objetivo aqui é construir a planilha. Então eu vou dar uma corridinha aqui pra gente construir a planilha do Marcão, tá? Dando uma introdução agora mais completa do Bubble. Aqui nós temos a parte de front-end, que é onde vocês viram que eu estou arrastando os elementos. Aqui nós temos o workflow. O que é o workflow? É onde a lógica do aplicativo acontece. Então, tudo que é feito aqui no front-end, por exemplo, tudo que é feito aqui de ação, ela é executada aqui dentro desse workflow, dentro dessa caixinha aqui. Eu não vou falar desse aqui, porque esse daqui é do back-end workflow, porque eles são ações onde acontecem as ações a nível de servidor. Então, são ações avançadas. E aqui é onde está o banco de dados, tá? Aqui é onde a gente vai começar a trabalhar os dados da planilha. Nós vamos construir o banco de dados aqui. Então, vamos lá. Nós vamos fazer um cadastro agora de um patrimônio, construindo o banco de dados aqui no Bubble, tá? O Bubble, por padrão, ele já nasce com uma tabela user. Essa tabela user é tabela de usuários. Então, usuário Caio, usuário Marcão, usuário Lucas, eles vão poder fazer um cadastro no sistema e eles vão ficar armazenados no banco de dados do usuário, que é uma tabela usuários aqui. Esse daqui é o protótipo do banco de dados e esse daqui é o banco de dados, é onde os dados vão ser inseridos. Então, por exemplo, se a gente cadastrar um usuário aqui, caiosiqueira@gmail.com, já temos um usuário cadastrado aqui, populado nesse banco de dados, caiosiqueira@gmail.com. Data de criação, dia 29 de outubro de 2025, às 8h19. E a data de modificação. Toda vez que é feita uma modificação de dados em qualquer tabela, ele tem essa tabela padrão aqui, que é do Bubble já, tá? Beleza. Eu vou deletar, porque eu quero deixar o banco de dados limpo para a gente poder trabalhar. Vamos voltar aqui na prototipação dos dados, tá? E agora que entra aquele nosso documento que foi criado lá, vai começar a fazer sentido agora para vocês, tá? O que nós queremos aqui? Gente, assim, eu tô improvisando total, tá? Eu peguei a planilha, taquei lá no ChatGPT, ele gerou esse documento aqui, e agora eu vou começar a prototipação, o escopo funcional aqui do aplicativo, tá? Primeira coisa que a gente deve fazer, o cadastro de patrimônio. Vamos lá para a tabela patrimônio. Nós vamos construir um novo banco de dados do tipo patrimônio. Então a gente chega aqui, patrimônio, tem todos esses dados do patrimônio, e a gente vai criar um novo tipo aqui, ó, patrimônio. Clica nesse botão Create. Pronto, já temos a tabela patrimônio criada. Agora, nós vamos a partir dessa tabela patrimônio, nós vamos colocar os outros atributos desse dado. O que são os outros atributos? O número do patrimônio, o status, o modelo, o serial. Então vamos passo a passo aqui, ó. Número. Create a new field. O que é field? Um novo campo. O nome do campo é número. O tipo do campo, nós temos vários tipos. Texto, número, data. O próprio documento aqui já está falando que é um número, tá vendo? Então, vamos escolher número. E vamos clicar em Create. Quando a gente cria esse novo atributo dentro da tabela patrimônio, ele já fica salvo dentro da tabela. Tanto que se a gente for aqui em AppData, nós já temos a tabela patrimônio com essa coluna número. É como se fosse a planilha. E aí agora vamos colocar os outros dados, ó. Esse daqui a gente já cria, não vamos criar ele agora porque ele é um
Vamos criar ele agora. Status. Vamos lá. O status, ele é a gente vai criar agora um option set. O que é um option set? São opções que elas vão ser opções fixas. Elas não vão ter um grande volume de dados. Um option set ele pode ser considerado, por exemplo, dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não vai ter outro dia da semana. Então, ele pode ser considerado um option set. O status é a mesma coisa. Como não vão ter muitos status, a gente considera colocar em option sets aqui, que é como se fosse um mini banco de dados separado do data types aqui, onde o usuário ele pode alterar na mão aqui, o administrador do sistema. Então vamos aqui para os status do patrimônio na planilha também. Aqui é status do pedido. Vamos para os status do patrimônio. Vou ver aqui. Ô, Caio, uma pergunta. Isso é um combo box? É um combo box, né? Você está criando, né? E como se combo box você diz a tabela do banco, né? Você está falando? Isso, é tipo uma lista, né? Quando eu for acessar, ele vai me dar só essas opções de escolher status. Entendi. É que aqui no Bubble é chamado de option set, né? Então. Entendi. Mas é um combo box sim, tá? Então aqui, por exemplo, tem só esses status. Novo, em manutenção. Vamos colocar aqui que vai facilitar. Ó. Novo. Posso colocar aqui na mão? Vou colocar na mão. Ó. Em manutenção. Crio. Qual que é o outro? Locado. Não sei se são essas expressões. Pode intervir aqui, Marcão, nos status dos patrimônios aqui, cara. Alterada, roubada. Olha, Caio, o status é aquilo que eu falei, que está colocado na planilha modelo. Uhum. Realmente é só sair. O status que a gente utiliza a máquina já foi entregue, a máquina está em preparação, tá. A máquina já está em transporte, porque como eu despacho o Brasil inteiro, muitas vezes eu mando uma carga pela transportadora, né? Uhum. Para vocês terem uma noção, para mim entregar uma empresa no Acre, que eu tenho uma filial no Acre, ela demora de 24 a 35 dias para chegar lá. Então o cliente ele me pede qual que é o status do meu pedido. Eu falo, está em transporte, né? A mercadoria está em transporte. Eu mando o print da transportadora para ele. Então esse status é mais ou menos para a gente saber como que o pedido já foi entregue. O que já foi entregue, eu sei que foi finalizado. A máquina ainda está em estoque. Por quê? Chegou o pedido e ainda não começaram a preparação da máquina. A máquina não começou a ser preparada para ser entregue. Então ela só está parada no estoque. Né? Ou ela já foi entregue, ou está em preparação. Como você falou, são poucos itens, mas é só itens para a gente só saber como está o estado daquele pedido. Beleza, então, em estoque, né? Deixa eu ver aqui. Bom, enfim, eu vou deixar essas daqui, mas você mesmo vir aqui e alterar na mão, tá? Eu não quero esse daqui, por exemplo, o zerado aqui, ó. Você deleta e ok, entendeu? Aí se você quiser retornar ela, show deleted. Aí você pode restaurar ela. Então tem essa opção aqui, tá? Show aqui no Bubble é mostrar, hide, esconder. Então vocês vão ver muito esse termo aqui, ó, hide, esconder. Show, mostrar, tá? Beleza, então criamos aqui o dado no option set status, só que eu vou dar um complemento aqui, ó, status do patrimônio. Eu costumo fazer dessa forma, tá? Eu coloco o apt aqui entre parênteses, porque para mim eu consigo visualizar melhor aqui que é um option set. Então eu costumo trabalhar dessa forma. Aí lá no banco de dados, a gente volta aqui no banco de dados e agora a gente vai criar um dado. Olha que legal agora, ó. A gente vai criar um dado status e a gente consegue agora. Lembra que a gente pode ter um texto simples, um número, numeric range é um range de números, né? Uma sequência de números, mas não, a gente vai escolher o status patrimônio que a gente acabou de criar, por exemplo. E aí a gente pode também, no cadastro do patrimônio, falar assim, olha, sempre vai nascer em estoque, por exemplo. Então, quando a gente fizer um input de patrimônio dentro do sistema, ele já vai nascer em estoque. Ele pode não nascer com nada, ele nasce lá vazio. Mas eu vou deixar em estoque aqui para a gente ver o comportamento ao longo do desenvolvimento do sistema, tá? Beleza? Vamos voltar aqui na tabela que o ChatGPT criou para a gente, tá? Vamos criar um modelo. Pela planilha, pelo material, a gente não precisa criar uma tabela modelo, porque marca, modelo, essas coisas. Só se fosse carro,
Aí, se a gente fosse criar um app muito grande, na modalidade de SaaS, aí a gente poderia criar uma tabela modelo e uma tabela marca, né? Mas eu acho que, pelo que o Marcão me passou aqui, pode ser um texto simples, tá? Então vamos criar aqui o modelo. Ele é do tipo, qual que é o tipo do dado do modelo? Texto. Beleza? Fixando aí, hein? Número de serial também. Vamos colocar aqui que é um texto. Vamos ver o serial aqui, ó. Serial é alfanumérico, Caio. Né? Então... Só complementando o que você falou aí sobre o campo modelo, é porque, como eu falei, nessa planilha ela é linkada com outras, tá? Então esse campo, no caso, ele é linkado com o cadastro de produto que eu tenho. Então quando eu ponho o código do modelo, ele já me traz a descrição do produto conforme veio na nota fiscal, tá? Tá, então ele é um modelo baseado no produto, certo? Então a gente vai ter que mexer aqui, ó. Sim, isso mesmo. Então nós vamos ter que mexer aqui. Então o modelo, esquece, ele não vai ser mais texto. Ele vai ser do tipo modelo mesmo. Aí nós vamos ter que criar uma outra tabela aqui, ó. Quer ver, ó? Marca. A gente cria uma outra tabela aqui, modelo. Por quê? Porque a gente vai fazer relacionamento entre as tabelas, certo? Então aqui, por exemplo, esse modelo aqui a gente já deleta ele, ó. Eu coloco o old aqui para deletar ele. Deleto ele. Agora, o patrimônio, ele tem um modelo. É um modelo, ó. Então a gente, em vez de deixar o tipo do dado como texto, o tipo do dado agora é um modelo. Porque a gente vai fazer esse relacionamento, nós vamos amarrar esses dois dados, tá? Lá na frente, não agora. Mas o banco de dados ele precisa ser projetado agora para a gente poder não errar. Dá para, assim, antes do sistema funcionar, para a gente projetar o banco de dados, para a gente fazer uma rearquitetura do banco de dados? Dá, mas é mais trabalhoso depois, né? Depois a gente sofre porque a gente não setou o dado corretamente aqui. Aí a gente vai puxar o dado de um lugar que ele não está, a gente vai ter que dar muita volta para puxar esse dado para uma tela. Então, se a gente modelar direitinho aqui, ele vai dar bom. Como qualquer outro negócio, né? Se você tiver um bom molde, você vai ter um produto final muito bom. Então, o banco de dados ele é o molde do sistema, basicamente. Vamos lá. Número de serial, ele é do patrimônio mesmo. Então, ele não é do modelo, nem nada. Então, serial, ele pode ser um texto, porque ele é um alfanumérico. Se ele fosse... Mesmo que ele fosse uma sequência numérica, o serial, só numérica, ele poderia ser um texto. Porque, geralmente, quando que a gente usa o tipo de dado number, que é o número? Quando a gente vai somar, multiplicar ou fazer conta. Cara, CPF, texto, por exemplo. Eu costumo... Assim, ó. Teve um lance, cara, do governo, no auxílio emergencial, que a galera foi... aquele Caixa Tem lá, não sei se já viram aí, se alguém deve ter conta aí no Caixa Tem, mas um dos desenvolvedores, o que ele fez? Ele colocou o tipo do dado do CPF como número. E o que acontece? Tem muito CPF que o começo do número é 0. Então, tudo que começa com 0, teoricamente, não é nada, quando é número, né? Então... O 0 é anulado. O 0 é anulado. Então, assim, o 0 à esquerda não é nada, entendeu? Então, o pessoal fala, o 0 à esquerda. Então, o 0 à esquerda não é nada. Então, cara, mesmo que for uma sequência numérica, mesmo que for CPF, número de telefone, usa texto, tá? Nunca usa número. O número a gente usa só para somar, multiplicar, dividir e fazer conta. Só isso. Aí vai usar o número para fazer conta? Vai usar o dado para fazer conta? Number. Vai usar o dado só para mostrar na tela, cadastro? Text. Texto, tá? Então, serial, text. Isso aí. Descrição. Texto. Sem sombra de dúvida. Caio, uma outra... Opa, manda bala. Pode chamar. É possível fazer massivo essa tabela? E, tipo, em vez de você copiar quem está fazendo 1 a 1, você consegue, tipo, no banco... Que nem você tem essa... Você já tem, né? Qual que é a descrição e o tipo. Putz, rola fazer massivo? Rola de importar, né? Mas a modelagem aqui a gente tem que fazer manual mesmo.
1 a 1. Entendi. É, a modelagem, né? Porque a modelagem é... Eles entendem que, pô, você tem que meter a mão na massa aqui pra fazer. Entendi. Não, A não entendi. ser que, tipo, a gente peça pra inteligência artificial do Bubble aqui e ela cria já as tabelas, sabe? Aí dá pra fazer também, tipo, do zero. É porque você faz uma vez só, né, pra configurar a tabela. E isso faz uma vez. Só que aí aqui você vem aqui, aqui sim, ó. Como a gente já, aqui é o banco de dados, né? Aí aqui a gente pode fazer um import aqui, ó, um upload de um CSV, por exemplo. Ah, eu tenho um CSV com 2.000 linhas, que é 3.000 linhas, por exemplo, que é o caso do Marcão aqui, de patrimônio. A gente pega esse CSV e nós vamos portar tudo de uma vez. Aqui, ó, pra cá. Aí a gente já popula o banco e aí o sistema já fica funcionando natural, né? Não, fechou. Fechou? Entendi. Então, Caio, só uma dúvida. Então, por exemplo, hoje no Power BI, Power Query, quando a gente importa uma base e a gente quer fazer um dash, por exemplo, ele já meio que identifica e vai trabalhando o tipo do dado e deixa disponível. Como a gente está meio que criando já o front-end ali, por isso que a gente tem que trabalhar esse tipo de dado para inserir também dentro do banco, é isso? Isso. Na verdade, aqui o que acontece? Vamos imaginar que esse sistema aqui mesmo que nós vamos utilizar. Os dados eles já vão estar dentro do banco de dados aqui do Bubble. Então você não precisa ficar pescando ele em outro lugar, certo? E aí, o que acontece? Ele já vai te trazer tanto os dados listados, quanto você também vai poder gerar um endpoint, se você quiser, de API, e vai poder pegar esse endpoint e vai jogar lá no Power BI. Aí você trabalha com... Você vai pegar esse endpoint, vai jogar no Power BI e já vai mexer nos gráficos lá do Power BI do jeito que você quiser. Fazer os filtros lá. Esses dados, você vai conseguir mandar um JSON para lá, entendeu? Sim, entendi. Observação... Aí, mas, cara, vai falando comigo, vocês me ajudam até, viu? Vai falando que eu tô... Ó, a gente não tem aqui ainda a tabela pedido cadastrada, né? E ele tá falando assim, ó, você precisa criar dentro de patrimônio, você precisa ter um atributo pedido, ele precisa ser do tipo pedido, ou seja, precisa ter uma tabela pedido. Então nós não temos ainda, o que nós vamos fazer? Pedido. Pronto, criamos uma tabela pedido, beleza. Mas nós estamos trabalhando no patrimônio. Então vamos voltar aqui no patrimônio. A gente vai criar um atributo pedido e vamos lá puxar do pedido, porque é o relacionamento que ele está fazendo aqui entre tabelas, tá? Então imagina que eu tenho vários pedidos no sistema cadastrado. Aí eu tenho o patrimônio também, vários patrimônios cadastrados. Eu quero saber de qual pedido que é esse patrimônio. Por isso que tem que ter esse relacionamento aqui, tá? Beleza? Relacionamento 1 para N. O que é 1 para N? Eu tenho... eu posso ter vários pedidos... Não. Eu posso ter um patrimônio para vários pedidos. Então, é isso. Esse que é o relacionamento aqui. Tabela cliente. Ele está falando assim, ó. Você precisa também ter um relacionamento aqui entre clientes dessa tabela. Então, a gente... cria uma nova tabela aqui, cliente. Beleza. Ela não tem nada aqui de dado, porque nós estamos trabalhando aqui em patrimônio ainda. Então, vamos lá no patrimônio. Esse patrimônio é de um cliente. Ele está com um cliente, na verdade, né? Vamos imaginar. Ele é da empresa da AVS, né, o Marcão? Só que ele tem um relacionamento ali, ele está com um cliente. Então, a gente precisa fazer esse relacionamento, tá? Aqui, nota fiscal de entrada. Beleza, ele está falando assim, ó. Você também precisa ter as notas fiscais cadastradas no sistema e a gente vai fazer o relacionamento. Então, toda nota fiscal que ela for cadastrada, ela também vai ser de um tipo. Vamos cadastrar aqui, ó. Nota fiscal. Beleza? Nota fiscal de entrada. Beleza. Vai ser do tipo nota fiscal. É nota fiscal de entrada e tem a nota de transporte, né? Remessa é transporte, né, Marcão? Isso mesmo. Só para vocês entenderem, porque essa nota fiscal de entrada é a minha nota fiscal de compra. É a nota que eu comprei do meu distribuidor, tá? Por que eu tenho que ter essa nota aí? Porque o serial da máquina
é como se fosse o CPF das pessoas. Então, cada máquina tem o seu serial e não existe serial igual. Né? E quando uma máquina me dá defeito ou ela está dentro da garantia, eu preciso saber de qual aquele serial, de qual nota fiscal ela refere-se, para mim poder pedir a garantia daquela nota. Né? Então, quando eu peço a manutenção da máquina, a Lenovo ou a própria Dell, quando eu falo, eu preciso de manutenção para o serial tal, ele fala, então me manda a nota fiscal de compra. Eu tenho que saber. Então, no cadastro, eu já cadastro de qual nota refere-se àquela máquina. E a nota de remessa é a nota que eu mando para a transportadora, para poder ser entregue à máquina. Perfeito. Ó, aqui ele também a gente vai trabalhar com histórico, tá? Desse patrimônio. E aí, sempre que a gente fizer qualquer movimentação no patrimônio, ele vai gerar um histórico. Então, o histórico aqui, ó, ele precisa ser uma lista, ó. This field is a list, ou seja, múltiplas entradas do quê? De histórico. Cada histórico que a gente criar é uma linha lá no banco de dados. Vocês vão ver isso na prática. Eu vou detalhar essa aula aqui que nós estamos tendo, ela está bem corrida, porque nosso tempo tá um pouco curto também. Mas eu vou detalhar ela do começo ao fim para vocês, documentar, vocês vão receber ela bonitinha, tá? Beleza. Então aqui nós completamos já o patrimônio. Nós saímos fora do escopo aqui da documentação, porque o modelo agora não é mais só um modelo do tipo text, ele é um modelo do tipo modelo, e a gente vai criar um também do tipo marca. Já criamos aqui, né? Marca modelo. Então, essa modelagem aqui ela vai dar uma mudada. Beleza? Para não ficar maçante, a gente tem 15 minutos aí praticamente. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos cadastrar, fazer o cadastro no banco de dados aqui de alguns patrimônios, e eu vou tentar mostrar na tela para vocês esses patrimônios cadastrados, para não ficar maçante, tá? E aí na próxima aula aí a gente dá continuidade. Então vamos aqui, estamos com os dados aqui da tabela todos preenchidos. Agora a gente vai para o banco de dados aqui, ó, e nós vamos popular esse banco de dados. Vamos criar uma nova entrada aqui manualmente mesmo. Não vamos criar nada lá no front-end do Bubble ainda, mas nós vamos criar o dado manual aqui. Me ajuda... vamos colocar aqui. Eu vou cadastrar um cliente, porque nós vamos precisar do cliente para cadastrar um patrimônio aqui. Vou criar o cliente... Vou colocar aqui, o cliente ele tem o quê? Um CNPJ, do tipo text também. E razão social. Tô pulando etapa aqui, mas vai ser necessário, tá? Tipo texto. E o nome fantasia, por exemplo. Nome fantasia, beleza. Beleza, agora vamos continuar o cadastro aqui, ó. Patrimônio. O que mais que a gente precisa? Fiscal de entrada. Tá, vamos criar uma nova entrada aqui, ó. Um primeiro cliente, vai. Quer falar algum cliente aí, Marcão? A gente pode ter o... Não, cara, pode fazer aleatório mesmo, como a gente falou, isso é só um teste. Pode fazer aleatório, tá bom? Beleza, eu vou pegar um gerador de CNPJ aqui pra gente testar. Gerei o CNPJ. Fazer bonitinho aqui, ó. José Alair da Cunha. São CNPJs fake, tá, galera? Esse site aqui, ó, ForDevs, é pra gerar dados fake, tá? Vamos lá. Se quiser anotar aí, é uma boa. Vou pegar aqui, ó, José Alair da Cunha. Beleza. É o mesmo. Vou criar. E criamos nosso primeiro dado aqui no banco de dados, cliente. Agora a gente vai nos patrimônios, ó. Nós vamos no patrimônio, vamos criar uma nova entrada aqui, ó. E vamos buscar um cliente. Só para vocês saberem o que eu estou fazendo aqui, ó. O cliente é o José Alair da Cunha. Você viu que o Bubble já identificou o cliente lá no banco de dados? Se eu fosse buscar um outro cliente aqui no banco de dados, ó,
Por exemplo, eu vou cadastrar um outro cliente aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Caio cliente. Cadastrei dois clientes. Temos 2 clientes cadastrados aqui no banco de dados. Agora vocês vão entender o relacionamento, ó. Vou em patrimônio. Vou criar um novo patrimônio. Com quem que está esse patrimônio que eu estou criando? Com o Caio. Ele já buscou o Caio, ó. Caio. Aí tem, ou José Alair da Cunha. Beleza. Modelo eu não vou cadastrar porque senão eu vou ter que ficar trabalhando tabela por tabela aqui, tá? Nem as notas fiscais também. Mas eu vou colocar aqui o número de série. Vou colocar um número aleatório aqui. Número serial. XPTO 123598. O status. Lembra que a gente cadastrou com aquele option set? Então nós vamos colocar aqui, ó, que está em estoque. Descrição. Notebook está entrando na firma. Pronto. Observação. Notebook novinho na caixa. Pronto. E vamos adicionar, vamos criar esse dado do patrimônio. E nós já temos o primeiro patrimônio aqui, ó, criado. Agora, aqui nós estamos na aba do banco de dados aqui, ó, do Bubble, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui para o design. Vou apagar isso daqui. Nós vamos buscar um elemento aqui, ó, no design chamado grupo repetidor. Aqui. Repeating Group. O que é esse Repeating Group? Ele é um grupo repetidor. É como se fosse a lista onde você vai exibir os dados que estão cadastrados no banco de dados. Antes eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou cadastrar mais um. Cadastrar mais um patrimônio. Número do patrimônio, sei lá, 033, serial, OXV. Descrição, teste. Observação, teste. O status dele é em manutenção. Descrição. O notebook já chegou quebrado. Pronto. Para a gente diferenciar. E aqui nesse grupo repetidor, nós simplesmente vamos trabalhar aqui com o tipo de dados dele, ó. Caio, me fala, que dado, que informação que você quer trazer aqui para a tela do usuário? Pô, eu quero trazer uma lista de patrimônios. Tá, beleza, mas qual patrimônio que você quer trazer? Aí a gente vem aqui, ó, data source. O que é esse data source? Ele é o dado que a gente quer retornar aqui para essa lista. A gente simplesmente vem aqui nesse campo, ó, do a search for, ou seja, o que é o do a search for? Faça uma busca por patrimônios. Beleza. Patrimônios. Aqui a gente... Deixa eu dar uma expandida aqui, ó. No layout. Vou centralizar ele aqui. Eu vou colocar um mínimo de 300 pixels para ele poder... 300 e... Colocar 500 pixels aqui. Mínimo de largura. Vou colocar um mínimo de altura de 300 pixels. Beleza. Aqui ele já está trazendo já os patrimônios. Vamos ver ele funcionando agora? A gente clica aqui, ó. Aqui é a preview do aplicativo. Clicou, ele já vai trazer. Pô, Caio, mas não está trazendo nada? Por que não está trazendo nada? Eu fiz de propósito aqui, pessoal. A gente precisa colocar aqui um texto dentro desse grupo repetidor, dentro dessa primeira célula. Vamos dar um preview de novo. Pô, mas agora ele está trazendo só o edit. Eu não quero edit. Eu quero que ele traga os dados que estão lá no banco de dados. Vocês estão vendo que aqui ele é um dado estático? A gente precisa setar esse dado, ele precisa se tornar um dado dinâmico. O que é um dado dinâmico? É aquele da tabela que a gente cadastrou. Então a gente vem aqui, ó, inserir um dado dinâmico. Current cell. O que é esse current cell? Imagina que é a linha da planilha do Marcão. Linha 1, linha 2, linha 3. Então, current cell patrimônio. O que a gente quer trazer nessa current cell? O cliente.
Tá, o que você quer trazer desse cliente? O nome fantasia. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu? Olha lá que legal. A gente já populou o banco de dados, nós já trouxemos esse banco de dados, né, esses dados para a tela, e aí aqui agora a gente vai fazer, fazer uma alteração nesse dado. Vamos lá. Meu, se vocês tiverem pergunta, pode falar aí, tá? Fica à vontade. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vou colocar uns 36 pixels de margem para ele descolar da borda aqui, ó. Beleza. Vamos colocar mais dados aqui, ó, dentro dessa linha. Nome fantasia. Vamos adicionar mais um dado dinâmico na mesma linha, que é o... Deixa eu ver aqui. Número de serial, por exemplo. Agora nós temos o José Alair da Cunha, o número de serial XPTO e o Caio Cliente com o XPTO aqui. São os patrimônios que a gente está fazendo o cadastro, tá? Aqui a gente pode até mexer um pouquinho no banco de dados. Marcão, me tira uma dúvida. Diga lá. Cada notebook, no caso, é um patrimônio. Mas quando tem o contrato, quando o cliente fecha o contrato, por exemplo, o contrato tem uma lista de patrimônios, é isso? Não. O patrimônio é meu. Esse é um controle do meu patrimônio. Certo. Tá? Eu compro 100 notebooks, eu comecei a empresa hoje, eu comprei 100 notebooks, eu começo a patrimoniar esse notebook. Patrimônio 1, 2, 3, sequencial. Tá? E para o cliente, não importa o número do patrimônio que eu estou mandando. Um pedido de 10 máquinas, eu posso mandar o patrimônio 1, o patrimônio 10, o patrimônio 25, o patrimônio 38, o patrimônio 53, não precisa mandar sequencial. Isso é um controle meu. Certo. Por quê? Porque na minha contabilidade, eu tenho que ativar os meus patrimônios, então eu tenho que ter patrimoniado todos os meus patrimônios. Isso é um patrimônio da empresa. Certo. Tá? Isso é como mesa, cadeira, tudo. Certo. É um patrimônio da empresa. Então isso é o meu patrimônio. Para o cliente, pouco importa. Uhum. Mas O cliente ele quer fazer uma alocação de notebook e quer que eu entregue 10 notebooks, 100 notebooks para ele. Tá, aqui no caso, então, essa tabela cliente é o cliente que está alocado esse patrimônio, né? É o cliente que está me solicitando máquina. Cliente, então a gente pode vir aqui no patrimônio e colocar assim, ó, cliente solicitante, para ficar mais claro, sabe? A gente altera Pode esse ser. dado aqui, ó. Pode ser. Alteramos esse dado. O Caio, alguém levantou a mão aí. acho Opa, que ele fez uma pode pergunta. falar aí. Pode falar aí, galera. Não sei quem foi, não tô conseguindo ver aqui. Econofit. Tudo bem? Quem Caio, que tudo bem? Tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo. Beleza. Ô, Caio, eu acho que na arquitetura, eu acho que você inverteu. Não um equipamento pode ser entregue para diferentes clientes. Não, na verdade, assim, ó. O mesmo equipamento pode ser entregue para diferentes clientes. E a razão social de um saiu com o CNPJ junto ali, na hora que você colocou no campo. Confunde um pouco também. Cadê? No, Não, é que na verdade a gente está fazendo um relacionamento entre tabelas, né? Quando você cadastrou uma razão social, veio o CNPJ junto. Não sei, eu acho que foi do José. Não sei. tá. Ficou confuso, beleza, porque beleza. o MEI acompanha o CNPJ na razão social. Isso, Aí quando você joga pra tela, Tá. o CNPJ aparece duas vezes, entendeu? isso. Sim. E eu acho que vamos, a gente precisa inverter ali as colunas, mas tudo bem. O que a gente pode fazer é o seguinte, porque aqui é padrão fake, mas bom apontamento. Aqui, ó, vamos lá no front-end aqui, ó. Só para ficar claro aqui. Eu vou... Caraca, peraí. Errei aqui. Quando você erra, você pode clicar aqui que ele volta, tá? Pode colocar assim, ó. Cliente solicitante. Beleza. É só uma label aqui, tá, pessoal? Aqui é um textinho que eu coloquei e aqui é o dado dinâmico que ele vai puxar. Aí, deixa eu tirar aqui. Número de série do equipamento. Número de série, vou colocar assim, ó. Current Cell patrimônio. Número. Aqui não é número de. É número, né? Tá.
É número de série mesmo, Marcão? Sim, é o serial da máquina. Como eu te falei, cada máquina tem um serial como se fosse um F. Isso, Entendeu? serial. É, porque ele tem ele tem um outro número aqui que é o controle de ativos, né? Então a gente pode mudar esse dado aqui, ó. O meu número de patrimônio, ele é sequencial porque eu preciso, como eu disse, preciso patrimonial meus ativos. Sim. Agora, o serial, isso aí já vem da fábrica, não sou eu que determino. Certo. Tá? O serial da máquina, ele já vem, inclusive, ele vem a etiqueta, todo notebook, se você virar atrás, ele tem um serial number lá, e já vem de fábrica. É como se fosse o chassi da máquina. Perfeito. Eu tô ligado qual que é esse número. E aqui, ó, por exemplo, foi bom a gente tocar nesse ponto, porque é o seguinte, o serial, ele poderia ser, por exemplo, um dado relacionado à tabela nota fiscal. Só que aqui a gente está colocando do tipo texto, tá? Então, assim, ele não vai ter relacionamento com a nota fiscal, mas ele poderia ter, tá? Ele poderia ter, só que ele está do tipo texto. Se a gente resolver mudar a arquitetura, a gente tem que deletar esse dado aqui, porque o Bubble ele não deixa voltar o tipo de dado. Uma vez cadastrado aqui, já era, porque senão viraria uma salada aqui, entendeu? Então, assim, eu vou puxar o número de série da nota fiscal, porque dá para fazer isso. Aí a gente mudaria aqui, mas não vejo necessidade. Eu acho que pode ficar um texto aqui mesmo porque na planilha aqui a gente tem um tipo de texto, né? Então, quando eu joguei lá pro gerador de escopo, o próprio ChatGPT falou, eu questionei, ele falou assim, não, pode deixar um texto normal mesmo. Então, a gente faz dessa forma aqui, tá? Maravilha. Vamos lá, vamos ver como é que ficou aqui o front-end. Beleza, ele tá vendo que ele deu um espaçamento aqui entre um item e outro aqui, né? Vamos lá no front-end, vamos arrumar isso daqui, vamos tirar esse espaço. Vai reduzir o espaço. Beleza. Então aqui ele já está trazendo os dois patrimônios que nós temos cadastrado. Vou colocar mais um dado aqui, ó. Vou agrupar em linha. Vou pegar esse cara aqui. Vou limpar. Vou colocar aqui um númerozinho. E aqui a gente simplesmente faz assim, ó. Parent Group Patrimônio. Número. Aqui eu vou dar um espaçamento na linha. Na coluna, desculpa. De 16 pixels entre um elemento e outro. Aqui é um grupo, tá? Um texto. Para vocês verem aqui na árvore de elementos, ó. Nós temos o grupo repetidor agora como estrutura. Nós temos, dentro desse grupo repetidor, nós temos um grupo, que é uma linha, é um grupo patrimônio, que é como se fosse a célula ali da planilha, né? E aí aqui dentro nós temos dois textos. Um texto que está localizado do lado esquerdo e o texto que está localizado aqui na direita. Porque esse grupo aqui é uma linha. Tá? Se eu transformasse isso daqui numa coluna, ele ia empilhar um texto no outro. Que pode ser também. Vamos mostrar aqui, ó, no front-end. Número 1 e o número 2. Aqui ele está ordenando da criação atual para a última criação. Então a gente vai trabalhar nessa ordenação aqui, ó. Sort by é o quê? Ordene por create data. Ou seja, data de criação? Sim. Na verdade é não, né? Tá certo. Então ele está ordenando por data de criação. Esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2 e tal. Vou ordenar por número. Ele ordena por número. Ordenar por número? Não. Sempre vai pegar o menor para o maior. Lá ele estava pegando do maior para o menor. Então, assim que a gente consegue... A gente já conseguiu cadastrar o banco de dados, né? Fazer a criação do banco de dados ali do patrimônio. Nós conseguimos popular o banco de dados, né? Com dados fictícios ali. Conseguimos colocar uma lista ali aqui no front-end. E
só para finalizar, nós vamos excluir um dado daqui, ó. Nós vamos excluir um dado aqui do front-end, daqui do front-end. Vamos pegar um botão, vamos arrastar para cá, ó, para dentro desse grupo, para a primeira célula do grupo repetidor, porque só ela que funciona. Se eu for arrastar para as outras aqui, ó, ele não vai, porque essa daqui é a célula padrão, é ela que manda em tudo, tá? Beleza? Nós vamos jogar esse botão para a direita aqui. Eu vou subir ele aqui, colocar uma label nele, deletar dado. Vou alterar a cor dele aqui, ó, para vermelho. E vou criar uma ação para ele. Olha só que legal. Aqui nós já vamos começar a trabalhar com os workflows aqui, ó, que está em branco por enquanto, não tem nada aqui, né? Então vamos deletar o dado. Cliquei no botão, automaticamente, ó, cliquei em editar workflow, automaticamente ele veio aqui para essa lacuna aqui de workflow. O que nós vamos fazer? Aqui, eu vou explicar para vocês aqui o que é cada uma função dessas aqui faz, tal. Mas agora nós vamos trabalhar com a função de deletar dados, tá? Então a gente vem aqui no dados, data things, ou seja, a gente vai fazer uma alteração num dado. Que dado que a gente quer? Criar uma nova coisa no banco de dados? Não. Make change to thing, ou seja, a gente pode fazer uma alteração nesse dado, tá? Ou simplesmente a gente pode deletar esse dado. Então a gente deleta esse parent group patrimônio. E aí a gente já pode testar. Vamos deletar o número 1, que é o Caio aqui, ó. Já foi para o espaço. Já não estou mais no banco de dados, ó. Já era o Caio aqui, ó, do banco de dados. Agora vamos cadastrar um patrimônio pelo front-end. E aí a gente fecha a aula aqui. Beleza, galera? Vamos lá. Vou pegar aqui um... Beleza. Fazendo joia aqui, você não tá vendo a gente, né? Pegar aqui um input. Vou pegar aqui um botãozinho. Colocar aqui. E aqui nós vamos fazer o cadastro de um patrimônio aqui no banco de dados. Centralizar. Centralizar. Vou dar um espaçamento aqui. Dá uma margem de 36 pixels aqui, só para ele não ficar colado no grupo repetidor. Aqui. Cadastre seu patrimônio. Beleza. Input cadastro patrimônio. Aqui, ó. Cadastrar. O que nós vamos fazer, ó? Vocês viram aqui que eu dei um nome para esse input? Input cadastro patrimônio. E aqui eu criei um botão cadastrar. Então nós vamos cadastrar um novo patrimônio no banco de dados. Como que a gente faz isso? A gente clica no botão, que é onde vai ter o gatilho da ação. Botão, sempre botão, input, vão ser gatilhos para acontecer alguma coisa. Ícones, imagens. Então, os gatilhos vão partir de algum elemento aqui no front-end. A gente clica aqui, ó, em adicionar workflow. E ele já veio aqui para a tela de workflow, ó. Quando a gente clicar nesse botão cadastrar, nós vamos fazer uma coisa aqui, ó. Data things, create a new thing. O que é new thing? Cria uma nova coisa no banco de dados. Tá, o que você quer criar no banco de dados, Caio? Quero criar um patrimônio. Tá, você quer criar um patrimônio, mas o que você quer criar do patrimônio? Eu quero criar o número e eu quero criar o serial. Número de serial. Beleza. O que mais você quer criar? Eu quero que esse patrimônio seja... deixa eu ver aqui. Nasça com status em estoque. Beleza. Então vamos lá. A gente volta para o front-end. Aí o que nós escolhemos aqui, ó? Número e serial, certo? Então nós precisamos de 2 inputs, pelo menos. Então a gente vem aqui, ó. Input, número. A gente altera aqui para número. Vou fazer só dar uma olhada aqui. O número ele é do tipo number, tá vendo? Então a gente vem aqui.
ele é o formato dele é um número, um decimal. Informe o número. Aqui, input serial. O que eu estou fazendo aqui? Dando nome aos inputs. Então aqui a gente tem o input número e aqui é o input serial. Top 16 aqui. 8 pixels. Beleza. Posso agrupar também, tá? Esses elementos aqui, ó. Seleciono os três, seguro o shift do teclado, clico com o botão direito do mouse e agrupo eles em coluna. Ó. Então eu já criei um grupinho aqui deles, tá vendo? Aqui dentro da árvore de elementos, que a gente já tem o grupo B, que tem os 2 inputs e mais o botão cadastrar. Beleza. O que a gente pode fazer aqui para dar uma ilustrada também, para dar uma melhorada aqui, ó. Eu jogo um texto aqui, pego esse texto vai ser estático mesmo, tá? Seguro o shift do teclado, seleciono também o input número, clico com o botão direito do mouse e agrupo esse aqui, ó, em coluna também. Vou reduzir o tamanho aqui do grupo. Então o tamanho do grupo vai ficar no máximo 300 pixels aqui. Centralizo. Faço a mesma coisa com... Deixa eu reduzir aqui que ele está com uma altura de 36 pixels aqui. Hum... 280 pixels. O input ele estava com uma largura... O input aqui ele estava com uma largura fixa, tá? Quando a gente deixa ele com uma largura mínima e uma máxima, então ele vai até a máxima que ele conseguir. Se eu limitar ele aqui, por exemplo, a 200 pixels mínimo e 230 pixels máximo, ele é menor do que o grupo, então ele vai ficar menor. Mas se eu deixar ele infinito, ele vai bater na lateral do grupo. Então isso aqui são algumas coisas que vocês vão ver ao longo do treinamento aqui, que vai fazer toda a diferença ali, tá? São conceitos de design, de UI e UX aqui. Eu vou apagar esse aqui, ó, porque eu vou duplicar esse grupo. Ctrl C, Ctrl V, duplicou. Aqui eu vou mudar esse texto, em vez de edit, eu vou mudar ele para número. E esse daqui, eu vou mudar ele para serial. Já estamos terminando aqui, tá, pessoal? Beleza? Agora nós temos aqui na árvore de elementos, um grupo. Dentro desse grupo nós temos um outro grupo que é do número. E nós temos um outro grupo que é do serial. Vou até renomear eles aqui para a gente não se confundir, tá? Gmain. Esse daqui eu vou colocar G número. O texto é text número mesmo. Input, eu geralmente trabalho assim, ó. Acho que fica melhor para visualizar, tá? Eu nomeio os elementos abreviando assim, tá? O texto eu coloco assim, ó. TXT. Esse grupo aqui é o grupo do serial, então eu renomeio ele assim, ó. G serial. O texto é um TXT serial. O input é um imp serial, agora. Informe o serial. E agora esse daqui não é mais decimal. A gente copiou desse, né? Ele é um texto, porque o serial é um texto aqui, ó, no banco de dados, ó. Ele é o texto. O número é um número mesmo. Vou voltar lá pro front-end. E agora é onde a mágica acontece. A gente clica em cadastrar e agora nós vamos para aquele workflow que a gente estava montando ali, ó. Cadastrar. Vamos criar um novo patrimônio. Tá, ô Caio, você me falou aqui que a gente está fazendo um cadastro no banco de dados agora. Então nós vamos empurrar um dado para o banco de dados que a gente criou. E que dado que a gente quer empurrar? A gente quer criar um novo patrimônio. Tá, mas o que você quer colocar nesse patrimônio? O número, o serial e o status. O status a gente já pode selecionar aqui, ó, em estoque, porque ele é um option set. Lembra que a gente tinha comentado aqui, ó, do option set?
eles já são... eles não precisam de um input, eles já têm uma pré-definição aqui do que eles são. Então, a gente pode escolher a partir do workflow aqui o que a gente quer escolher. Não, eu quero que eles já nasçam em manutenção. Beleza. Mas a gente vai nascer ele em estoque aqui. E aqui o número, a gente simplesmente vai pegar do imp lá. Ó. Imp, número. O que você quer do imp número lá, Caio? O valor. Value. Tá vendo? Ele traz algumas coisas aqui, mas é o value. A gente quer o valor que tiver no input. E o serial, Caio? A gente vem aqui, ó, digita aqui, pesquisa, ele já vai trazer, ó, imp serial, que é o input serial, value, que é o valor dele. Vamos fazer o teste na prática para ver se já está funcionando? Ó. Fiquem de olho aqui, ó, nessa tela. Só fazer um negócio aqui. Tá coluna, né? Vamos deixar em row. Esse daqui eu vou jogar para lá. Beleza. Beleza. Agora, nós vamos colocar aqui vamos criar um patrimônio, certo? Vamos informar o número do patrimônio aqui. Eu quero patrimônio 3. O número de serial é CRV 235. Cadastrei. Pronto. Já subiu no banco de dados lá. Fizemos um cadastro no banco de dados. Vamos ver o banco de dados como é que tá? Aqui, ó. Ele já populou a tabela. Só que assim, a gente não buscou por cliente, a gente não colocou cliente, a gente não colocou descrição, né? Senão ele teria imputado todos esses dados. A gente só colocou o número e o serial e o status. Então aqui, ó, nós temos o número, o serial e o status, que foram os dados que a gente empurrou. Então, se a gente for aqui de novo colocar o número 4, 36, por exemplo, ele vai subindo. E aí aqui no banco de dados ele vai cadastrando também. E, galera, esse foi o conceito de banco de dados da aula de hoje. Eu espero muito que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais de banco de dados. E agora eu abro um pouquinho aí para perguntas aí, se vocês quiserem bater um papo, trocar ideia. Deu para fixar alguma coisa? Deu para entender alguma coisa aí? Ô, Caião. Opa! Eu já mexi um pouco no Power App. Eu não sei se esse Bubble, você conhece o Power App, né? Conheço. Bastante SQL lá, né? Então, minha dúvida é exatamente essa. De se o Bubble, nessas aplicações, ele é melhor do que o Power App, né? Não sei se tem um comparativo para isso. Ó, vou ser bem sincero. Eu tive uma experiência agora com Power Apps numa empresa que eu trabalhei. Até eu saí de lá, cara, porque não é muito a minha pegada SQL até, né? Sim, eu gosto de trabalhar com dados, mas a minha pegada não é SQL. E assim, o sistema estava todo baseado front-end no Bubble e o Power Apps no back-end, porque o pessoal usava bastante o ambiente da Microsoft, MySQL, né? Como transição ali. O Bubble ele é muito mais dinâmico. Assim, eu te garanto absurdamente a dinamicidade do Bubble para você trabalhar, imputar dados, puxar API, webhook, esse tipo de coisa, você vai trabalhar muito bem com o Bubble também, tá? Mas ele não deixa a desejar se eu quiser fazer uma tratativa no MySQL, né? Tipo, ele faz. A gente, inclusive, tem um conector ali de SQL que ele consegue fazer nativo em outros sistemas. Entendi. Então, eu quero só para entender, para pegar esse gancho do Vitor aí, do Vitão. Então eu consigo também, com o Bubble, eu consigo interagir com outros bancos e, por exemplo, fazer uma rotina de carga no MySQL com os dados que foram imputados aí no Bubble. Consegue. Você consegue fazer, não só isso, puxar dados de APIs externas robustas, assim, nós vamos fazer uns testes de API maluco aqui, pra gente puxar dados do IBGE e tal. Aí vocês vão ver a carga, como ele funciona bem. Ele funciona muito bem. E dá para integrar outros bancos também, né? Supabase, Zeno. Cara, tudo que você quiser integrar de banco de dados aqui dá. SAP ele não tem nenhuma restrição, ele integra também sem problema. Integra, tranquilo. Se tiver API ou banco de dados assim em SQL, ele integra o SQL puro assim. Mas eu acho que ele não foi projetado para isso, tá? Ele foi projetado para construir soluções assim. Se tem uma solução dentro da sua empresa, do seu departamento, você consegue desenvolver. Quer fazer um SaaS e desenvolver esse SaaS para o mercado? Você consegue também. Então, tem vários sistemas aqui que eu já desenvolvi, que eu posso mostrar para vocês numa outra oportunidade aqui. Mas
ele é bem robusto, cara. Dá pra... E só para aproveitar a pergunta, assim, além dele integrar com outros bancos, se eu quiser, por exemplo, integrar ele por API com o N8N, para ele fazer automação, ele integra também? Faço direto. Ah, legal. Faço direto, mano. Uso bastante o N8N com o Bubble. Se você conseguir usar o N... Se você conseguir, não. Você usando o Bubble com o N8N, você faz milagre aqui, cara. Faz umas paradas muito sinistras. Da hora. Cara, é isso. Pode perguntar aí. Eu não sei se eu corri muito, cara, pela primeira call aqui que a gente tá fazendo, mas eu quero feedbacks. Ô Caio, eu preciso já desligar aqui também, Tá. mas eu curti porque eu consegui pela primeira vez entender o que você tá fazendo, olha que legal. Mas depois eu te mando um feedback aqui também, beleza? Beleza. Então, galera, fala tchau. Manda aí, eu também já vou chegar. Mas tamo junto aí. Obrigado pela presença de todos e espero ter Boa, Caião. entregado um pouquinho aí do meu conhecimento pra vocês, cara. Pela primeira, assim, então... Ainda precisa... Pô, foi legal. Eu boio, você sabe, né? Mas, para quem manja um pouco mais, é muito legal. Eu não sei se todo mundo fez a mesma coisa, mas eu criei uma conta aqui no eu também. Eu tô acompanhando. Eu mexi aqui. Aí no caminho eu cheguei, aí depois eu tive que parar e ficar só olhando e me perdi. Se eu conseguir ajudar se eu conseguir ajudar vocês em alguma coisa, assim, a ideia é fazer toda quarta-feira aqui um bate-papo mais curto, né, para não ficar maçante pra galera. Mas vai ter no YouTube também, eu vou fazer umas aulas mais como é que fala? Dinâmica aqui, gravada, porque ao vivo, de fato, todo mundo sabe que é punk, né? Fazer ao vivo mas assim, com uns cortezinhos, acho que vocês vão... É isso que eu tava comentando com o Bolha, o Caio. E você pediu... Bolha do eu. O Lucão, chama ele de Bolha. Pra quem não sabe, Bolha é o Lucas. O vulgo Bolha, mas não sei se toda quarta-feira a gente vai abordar ali essa parte do front, mas tem uns vídeos até na parte do YouTube com esse tutorial. Putz, cara, isso vai ajudar bastante. Eu fiz algumas coisas no Power App, né? Por isso que eu perguntei pra você. Uhum. Só que quando chega na parte de codificação ali, né? Que é um pouquinho mais complexo da parte do Power App, eu abandonei a ideia. Mas esse Bubble parece ser legal. Então... Eu não vou só fazer isso, como nós vamos terminar esse sistema, vocês vão ver o front-end dele funcionando redondo, com front-end bonitinho, com o Figma aplicado. Eu nem mostrei pra vocês aqui, mas a ideia é fazer isso aqui, ó. É rápido, tá? Eu vou mostrar pra vocês que eu já tinha colocado aqui, mas eu falando, se eu abordar isso agora, vai micar, entendeu? Mas aqui a gente tem muito tema, né, pra uma aula só. Muito tema pra uma aula só, então aí mas que nem eu vou mostrar pra vocês que a ideia é justamente essa. Caraca, travou geralzão aqui, velho. Mas ó. Olha o nível de detalhamento que a gente consegue fazer no Bubble, cara. Então, assim, sistemas bonitos, assim, nada do que vocês viram agora. É óbvio que eu corri aqui para explicar o conceito de CRUD aqui, né? Do banco de dados. CRUD, para quem não sabe, é criar, mostrar, editar e deletar do banco de dados, tá? Então, quando as pessoas forem falar de CRUD com vocês, é exatamente isso. Criar, mostrar, editar e deletar. Então, todo esse conceito de dados vem do CRUD. Mas é isso, cara. Animal. Nós vamos fazer umas coisas animal aqui. Boa. Valeu, galera. Boa noite aí. Boa, Caio. Valeu, galera. Gente. Até a próxima. Parabéns, vai dar certo. Tchau. Agradeço a presença de todos. Gente, tchau, Valeu. pessoal.